Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ilumina Sua Empresa. Hoje uma honra, um prazer enorme estar com um amigo, Alexandre Teles. Muito obrigado por ter vindo. O Ilumina tem o propósito, a gente jogar fagulhas de luzes aí para os empreendedores que estão vendo a gente, que estão ouvindo. Então, Lê, eu quero que você compartilhe a tua história, que você fale da tua jornada empreendedora, dos teus desafios, das transformações, o que o filho traz na vida da gente com desafios também na área do empreendedorismo. Se traz ou se não traz, você vai contar pra gente agora. Mas antes, qualquer coisa, muito obrigado por ter vindo. Diogo, eu que agradeço a oportunidade, um privilégio participar contigo, pessoa que eu tanto admiro. Vamos somar. Recíproco, bora. Vamos somar. Vou apresentar para vocês um pouquinho do Alexandre Pereira Teles. O Alexandre tem 43 anos, é casado, tem um filho, que chama Heitor, graduado em administração de empresas, pós-graduado também em administração, só que dessa vez financeira. Ele tem 18 anos de experiência em instituição financeira, não sabia que era tanto tempo. Empreendedor há 9 anos e hoje ele está na Smartech, ele é sócio da Smartech, informações gerenciais. E a Smartech, ele traz soluções para as empresas, redução do risco operacional com documentação de veículos, redução de despesas com multas e prevenção e controle das CNHs dos motoristas. Não é? Exatamente isso. Mais uma vez, Lê, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E tua jornada empreendedora começa quando? Se a gente for falar da tua vida, 43 anos atrás, a gente vai fazer uns 8 Ilumina. Vamos, tudo bem. Mas se a gente falar da tua carreira no banco, quero que você coloque um pouquinho do que te motivou a entrar no banco e o que te motivou a sair do banco e o que te motivou a empreender. Conta um pouquinho, acho que a gente vai reviver algumas coisas, né? Vamos. Bora lá, Lê. Bom, eu entrei no banco com 15 anos a convite do amigo. Trabalhava numa agência de emprego do lado do banco, antigo banco BCN. E ele, olha, tem um banco que está contratando e paga bem, o banco naquela pagava muito bem. E quero levar você para lá, acho que você vai dar certo como bancário. E foi, como moleque, foi entrar no banco. Eu queria ser bancário, ia trabalhar no tapete. Aquele sonho de ser bancário. Ia trabalhar no tapete, um carpete, porque os bancos tinham aquele carpete na gerência. Mas não foi nada planejado, entrei muito cedo. E aí, Diogo, eu, com um ano de banco, eu sempre tive vontade de entender um pouco sobre empresa. Então, no caixa do banco, no malote do banco, eu sempre procurava ficar perto do segmento que atendia a empresa. Porque eu achava bacana esse processo de empresa. Eu não entendia muito bem o que era, mas eu queria sempre estar focado em empresa. E comecei a entender um pouco mais de empresa, comecei a atender os clientes. Na época o banco tinha aquele autoatendimento, que era uma única máquina. Eu pedi para ficar nesse autoatendimento, porque muitas empresas iam com seus envelopes para depositar dinheiro ali, e conversar com as pessoas que tinham empresa. E abri a minha primeira empresa com 16 anos e meio, que foi uma videolocadora na época. Não está no teu currículo isso aí, não. Então. Empreendedor. Com 16 anos e meio eu abri uma locadora, porque eu trabalhava das 10 às 4 no banco. Então, às 7 horas eu abria a locadora, ficava até umas 9, ia para o banco, saía do banco às 4, chegava às 5h30 na locadora e ficava até às 10 horas. Eu lembro que meu pai me deu um Atari naquela época e eu pedi para que ele me desse um outro Atari. Ele me deu e eu colocava o Atari para os moleques brincarem, alugava por hora o jogo. E peguei todo o dinheiro que um ano e meio eu juntei no banco. 16 anos você tinha? 16 anos e meio. Todo o dinheiro que eu havia juntado, porque eu não era um consumista, guardava tudo, ajudava meus pais, eu guardava o restante. E comprei um monte de cartucho na época. Cartucho do Atari. Só que cada vez que eu comprava mais o cartucho, menos eu tinha. Por quê? Eu chegava na locadora, a locadora sempre vazia com jogos velhos. Eu falei, mas peraí, eu estou comprando jogos novos, era para ter mais jogos. Ixi, esse cara trocava. E aí eu tive a primeira lição com o empreendedor. O gerente, supervisor, responsável pela locadora, ele trocava um jogo novo que eu tinha, que era o que a molecada queria brincar, por 10 jogos antigos. Só que desses 10, ele pegava 9 e trocava e vendia e fazia os rolos dele, eu não sabia. Então, ao invés de eu ficar com um jogo novo, eu ficava com um jogo velho e com a prateleira vazia. Que maravilha. E aí com 6 meses eu quebrei. 6 vezes eu quebrei, porque eu tive que tomar uma decisão. Fico no banco
ou continuo na minha Então, com 17 anos você quebrou? Com 17 primeira anos, vez. Primeira vez. Olha que massa aí. Vendi um pouco dos cartuchos que eu tinha, e ainda investi uma parte do dinheiro comprando o Super Nintendo na época, que era era o cara. Não é? O cara, jogo Street Fighter na época. E vendi meu videogame, fiquei com o meu Atari, vendi meu videogame, paguei o aluguel, normal, com a renda da locadora. Tinham poucos filmes, mas na época não era o forte filme, molecão, então eu queria era videogame, é para isso que eu montei. E aí com 17 anos eu quebrei a primeira vez. Show de bola. E aí empreendi. E trabalhando no banco, né? Me sentia um intraempreendedor, empreendendo no banco, trabalhando no banco. Era uma época áurea do banco, onde o bancário, eu entendia que o bancário era um médico financeiro. Sim. Você tinha uma dor financeira e eu tinha que te oferecer aquele melhor remédio financeiro para ti. E quando o banco começou a mudar a vertente de atendimento para venda, venda de produtos, eu não cabia mais no banco. Não era o banco que estava errado. O meu sentimento é que não me cabia mais ali. E nesse meio tempo, meu sogro, em 2009, faleceu. Ele tinha um despachante que cuidava de documentação de veículo. E ele faleceu. Ele falecendo, era um negócio da família, que sustentou minha família. O meu cunhado deixou a empresa dele. Meu cunhado tem hoje 33 anos, mais novo que eu. Deixou a empresa dele e foi assumir o escritório. E aí eu comentei com a minha esposa, puxa vida, poderíamos juntar a fome com a vontade de comer. Eu tenho vontade ainda de ter um negócio próprio, de empreender, e seu irmão provavelmente está precisando de ajuda. Sim, ele tem a experiência de documento, porque ele vivenciou com meu pai toda a jornada. Tá. Mas ele não tem a experiência comercial, lidar com gente, com cliente, até a parte financeira. Sim. Eu falei, bom, comenta com ele, quem sabe? E ele falou, poxa, cubro o salário do Alê, pede para ele vir ontem para cá. E eu não tive dúvida. Voltei com o meu diretor, olha, pintou a oportunidade, conversei com alguns amigos de banco, e eles, Alexandre, o despachante está numa tendência de queda, o segmento está numa tendência de queda, hoje está muito bem, a gente não sabe como vai estar amanhã, mas Diogo, quando você está decidido Um abraço. a fazer uma coisa, vambora. Conversei com a minha esposa, e o fato de ter uma esposa maravilhosa que me deu apoio desde sempre, fez com que eu tivesse uma segurança, digamos que até financeira, de poder arriscar. E fomos para o despachante em 2011. Ele faleceu em 2009. Final de 2009, meu cunhado ficou sozinho no período de 2010 e em janeiro de 2011, porque eu dei um tempo para o banco, consegui alguém para me substituir, enfim, fizemos uma transição muito bacana. Em 2011 eu fui para o despachante. E aí começou a segunda fase do empreendimento. Só que, sem foco, com 4 meses de despachante e achando que eu já sabia tudo, porque entrava dinheiro, eu tinha experiência financeira, eu fazia o financeiro, meu cunhado o administrativo, o operacional, de ir para o Detran, fazer os trabalhos, nada de prospecção, nada de marketing, Tudo entra, né? nada de comercial, tudo entra. Os clientes do meu sogro, ainda sentindo um pouco de diferença do atendimento do meu sogro, que ele levava aquilo com os pés nas costas. Sim. O que ele fazia sozinho, nós em 4 não conseguimos fazer. Enfim, eram 35 anos de experiência. Eu tive um convite de um amigo meu para ser sócio dele numa empresa de eventos. Uma empresa de som e iluminação, DJ. E eu sou DJ nas horas vagas. Olha que legal. Tenho voz toca-disco, gosto de brincar. E eu falei, bom, eu amo ser DJ, eu adoro tocar música. Tudo a ver essa empresa comigo. E aí me dividi entre o despachante e o DJ. Só que o que era para ser 2 dias para lá, 3 para cá, ficaram 4 para lá, 5 para lá e 1 para cá. 5 no DJ. 5 no DJ. Porque faço o que eu amo. Exatamente. Faço o que eu amo. Eu não amava ser despachante. Sim. Eu amava ter um próprio negócio. Mas o segmento em si eu não conhecia nada. E nós vamos entrar nisso, mas também foi um dos fatores que me fez enveredar para o evento, porque eu gostava. Porém, eu comecei a trabalhar à noite. Durante o dia e à noite, porque faltava um iluminador, eu ia para suprir. Faltava um coordenador, eu ia para suprir. E até que eu comecei a trabalhar finais de semana também. As festas maiores talvez sejam. Sempre finais de semana. E eu fiquei 1 ano nessa jornada. Meu cunhado e sócio
um garoto extremamente especial, aceitando tudo isso. E com um ano eu voltei para o escritório um dia e fomos fazer as contas e vimos que estava caindo o movimento. Que já não entrava mais serviços como entrava antigamente no despachante. E logo que ele me falou isso, eu tive um evento num sábado que parte da equipe chegou bêbada desse evento. E eu e meu sócio na época tivemos que fazer praticamente as passagens de fios, pendurar TV, caixa, fazer tudo. Minha esposa teria o primeiro final de semana comigo inteiro, preparou ali um pãozinho de queijo, um vinho, um filme na época e tudo mais. Eu cheguei em casa 2 horas da manhã e ela dormindo, e a TV ligada. E aí eu tomei a decisão de falei, poxa, eu não estou fazendo o que eu gosto. Eu gosto de ser DJ, não dono de empresa de DJ. Ok? Sim. Eu gosto de DJ e não ser o dono da empresa de DJ. E aí na segunda-feira, aliado ao resultado que vinha do escritório do despachante e essa coisa que ficou muito clara para mim, eu não sou dono de empresa de eventos, eu tomei a decisão de deixar a empresa de eventos e voltei para o despachante. Conseguimos alavancar o despachante por um período, mas foi a época que começou o poupa-tempo, fazer todo um trabalho de automação. E as empresas visando redução de despesa, fazendo o quê? Olha, despachante, você, quando eu tenho um problema, você me ajuda. Se eu fizer a gestão interna, eu não vou ter um problema. Então, eu não vou precisar de você. E você não me ajudando, você não vai faturar. Sim. Só que aí, durante esse período todo, já tinham se passado quase 2 anos que eu e meu cunhado não tirávamos salário. O dinheiro do banco foi acabando. As minhas reservas, porque entrava o salário da minha esposa e com a minha reserva pagava as despesas da casa. Invariavelmente nós colocávamos um pedaço de dinheiro para ter um fluxo de caixa. E aí nós fomos entender de que, olha, é o que você quer? Meu cunhado, não. É o que eu quero? Não. Precisamos tomar decisão. E meu cunhado tomou uma decisão de voltar para a Austrália. Porque antes do pai dele falecer, 1 ano antes, ele foi para a Austrália, estudou inglês, trabalhou lá. Ele falou, cara, eu vou voltar para a Austrália, né? Você fica com o escritório, me paga o que você tiver que pagar, se não tiver que me pagar nada, se entrou dinheiro você me manda, se não entrou você não manda, até porque eu estou te deixando aí. Estou te deixando, estou indo. E eu ainda insisti por 1 ano e meio, sem o meu cunhado. Tá. Então, atendia telefone, atendia cliente, atendia balcão. Fazia tudo. E aí começou, Diogo, pegar muito forte, porque eu comecei a fazer Detran. Eu comecei a pegar o documento e levar para o Detran. Você deixava de manhã, eu tinha que entregar no dia seguinte. E quando eu comecei a levar para o Detran, eu me deparei com algumas coisas envolvendo esse segmento que não estavam... De acordo com seus valores. Não estavam alinhados com meus valores. E aquele negócio começou a me machucar por dentro. Então, todos os dias eu chegava em casa e olhava meu filho e falava, pô, peraí, se meu filho perguntar se eu estou feliz com o que eu estou fazendo e se o que eu estou fazendo eu me sinto uma pessoa ética, transparente, íntegra, o que eu vou responder para ele? E aí veio a mesma sensação. Se o sistema estava errado ou não, não sei, porém não me cabia mais. Sim. Então, a decisão era sair. E aí, Diogo, veio uma oportunidade aí que o Papai do Céu sempre trabalha, de veio o João Marcos, primo do meu cunhado, e me viu trabalhando com planilha Excel de uma forma braçal, que tomava muito tempo, e começou a automatizar aquilo para mim. E eu vi que era possível fazer as coisas melhor e diferente, e mais rápido. E com isso também veio o Marcelo Maria, que era assistente diretor, era nosso chefe no banco, que também havia saído porque já tinha dado o tempo dele no banco também. E falei, Marcelo, você vai ser o diretor de novos negócios do despachante e vamos criar alguma coisa juntos. Ele me relata um pouco, me faz um brief do que você vivenciou. Falando de empresa, não pessoa física, empresa. Olha, as empresas me contratam quando tem um problema, eu preciso levar um seguro para eles, eu preciso descobrir o problema antes ou fazer com que eles sejam menores possíveis. Sim. Bom, então está aí o pulo do gato. Vamos precisar desenvolver alguma coisa para cuidar da empresa. E chamamos João Marcos. João Marcos, nós temos algumas ideias. Chamei o Marcel, meu cunhado. Falei para ele, ó... Mas ele tinha voltado
da Austrália? Ele tinha voltado da Austrália, porque não conseguiu ficar lá por muito tempo por visto. Ele voltou para o escritório e já me preparando que voltaria para a Austrália. Ó, vou voltar. Já vou me equacionar aqui com visto e tudo mais, vou voltar. Falei, então faz o seguinte, segura o escritório para mim, para que a gente toque um projeto. E tinha a nossa sala de reunião e ficou eu, o João Marcos e o Marcelo direto, full time ali. E o Marcelo fazia tudo no escritório. Tudo. E aí começou a nascer a Smartec. Entendi. E aí começou a nascer a Smartec. Eu sabia o que precisaria trazer para as empresas. O João Marcos sabia como automatizar isso numa planilha Excel. E o Marcelo tinha os contatos. Por tanto tempo, trabalhando com empresas, visitando empresas. Sim. E aí nasceu a Smartec. A Smartec nasceu em eu descobrindo multas e pontos da CNH dos condutores e mandando uma planilha Excel para meus clientes. Não era a melhor embalagem, mas era aquela coisa, feito melhor que perfeito. Sim. Porém, nós começamos a ter problema porque o Excel que eu trabalhava no meu escritório não era compatível com o Excel do Diogo. O Diogo recebia a minha planilha e não conseguia usar. E o cliente começou a questionar. Olha, você me manda a informação, só que eu não consigo acessar a informação. E aí nós entendemos que o que a gente estava mandando não era escalável. Sim. Até porque eu teria que pedir para o cliente ter o software que eu tinha do Excel. E não era funcional. Com isso, Marcelo, estou voltando para a Austrália. E aí eu falei, bom, nasceu um projeto e agora eu preciso decidir o que eu vou fazer. Sim. Um ex-amigo do meu sogro que se formou com ele, que é um despachante na mesma região. O filho dele se aproximou de mim e para a gente fazer negócio juntos, porque o escritório dele também estava com uma queda de faturamento, quem sabe a gente troca sinergia, um cara muito bacana. E eu falei para ele, olha, eu estou vendendo o escritório. Eu tomei a decisão de vender o escritório. Dele, como assim? Isso quando foi, né? Que ano foi, você lembra? Isso foi, eu estou um ano em Rio Preto, 2018. Tá. Início de 2017. Final de 2017. Recente. E aí eu falei para ele, ó, quero vender o escritório. Fizemos um mapeamento da carteira de cliente, o escritório não valia ele comprar o escritório porque eu não tinha uma carteira de cliente. Eu tinha cliente que, se tivesse um problema, me procurava, não tinha um cliente ativo. Sim. E pagando mensalmente. Eu falei, Luciano, vamos fazer o seguinte, atende meu cliente muito bem. Eu tenho uma funcionária, a Carolina, espetacular, acho que ela vai poder ajudar o seu pai no escritório. Atenda os meus clientes. Atenda os meus clientes. O que vier de receita, você paga todas as despesas. Dentro desse lucro líquido, você me dá 20%, um FII mensal de 20%, tendo receita líquida. Não tendo, não tem despesa. E entrevista minha funcionária e contrata. E o pai dela gostou muito da funcionária, ele gostou muito dela, deu muito certo, fiz a transição para os clientes. E foi assim, Diogo, eu decidi vender o escritório com a minha esposa, aliás, passar o escritório numa quinta-feira. Numa sexta-feira, minha esposa recebeu um comunicado de que o cargo dela no banco tinha sido extinto. Caraca. E ela tinha duas opções. Nós estávamos no ABC. Lá em Diadema ainda não? Não. Nós saímos de Diadema, nós casamos, fomos para São Bernardo do Campo e de São Bernardo nós estávamos há 1 ano e meio em Santo André. Tá. Compramos um novo apartamento. Mas continua no ABC ali, né? No ABC, no mesmo habitat. Sim. E aí mobiliamos todo o apartamento, fizemos o apartamento do nosso jeitinho, do nosso sonho. E com quase 1 ano e meio de apartamento novo, o Heitor já adaptado na nova escola e tudo mais, acontece isso. E ela teria que escolher entre Baixada Santista, Osasco, Guarulhos, e quem conhece um pouco lá sabe de que esse deslocamento, Alphaville, você vai levar 2 a 3 horas para ir, 2 a 3 horas para voltar, então seriam 6 horas do dia dela. Nossa. E aí eu decidi na quinta, na sexta-feira ela teve essa decisão, na segunda-feira o chefe dela falou, olha, tem algumas oportunidades, algumas cidades do interior, e Rio Preto era uma delas. E eu falei, Renata, não tem como fazer isso agora. Nós criamos o projeto, o João Marcos é o técnico, é o TI, o Marcelo é o que fomenta a prospecção e eu sou o operacional, eu sou o cara que entende, eu preciso visitar o cliente e explicar efetivamente o que eu estou levando para ele. E passou uma semana... Você é a parte de implementação, né? Implementação. Assim. Eu faço a implementação, eu dou treinamento, acompanhamento e tiro as dúvidas durante um bom tempo. Porque é bem complexo a parte de documento de veículo.
Passou uma semana, num domingo, num parque em São Caetano, me veio um estalo do seguinte, falei, vamos. Ela, como assim? Falei, vamos. Hoje a minha empresa me possibilita atender o cliente via internet. E então dá para a gente ir para Rio Preto e nós vamos pagar um preço de eu vir para São Paulo sempre que eu tiver uma demanda específica. Sim. Todos os ônus, todos os bônus têm os ônus, né? Exatamente, Diogo. E você também terá que vir para São Paulo, a sede aqui, então vamos. Sim. Vamos. E não conhecia nada de Rio Preto. Não conhecia nada de Rio Preto. E você chegou em Rio Preto exatamente que data assim que você... Foi agora, né? 2 de agosto de 2018. Vai completar um ano agora, então. Vai completar um ano agora. Só que assim, Diogo, a tomada de decisão de vir para cá é porque logo que eu decidi em vender o escritório, nós entendemos que não dava para ser planilha Excel. Tinha que ser um sistema. Sim. E nós não tínhamos dinheiro para contratar uma empresa para fazer esse sistema. Sim. E fizemos a reunião com o João Marcos. O João Marcos falou, bom, deixa eu ir para casa. E o João Marcos mora em Sorocaba. Ele pegou o ônibus Cometa para Sorocaba, trajeto de 2h30. À noite, na meia-noite, ele mandou uma mensagem para a gente no WhatsApp. Programei a primeira tela. Falei, como assim, João? Eu aprendi programação no ônibus. Nossa. Aliás, eu aprendi o esboço da programação no ônibus. Sim. E acho que dá para eu fazer. Sem a gente ter que investir nada. Caraca, mano. Porque eu já não tinha mais recurso para investimento. Eu falei, João, sério? Sério, nós vamos atender o cliente pela internet, pela web, com um site de informação, não vai ser mais planilha Excel. E nenhum sistema. E nenhum sistema para rodo. Você tem que instalar dentro da empresa do cara. As empresas já têm o sistema deles. Sim. Eu vou mandar a informação, ele exporta para o sistema dele. Eu falei, bom, os astros estão dizendo, está tudo convergindo. Vamos para Rio Preto. Comuniquei o Marcelo, falei, Marcelo, vai ser assim, eu venho para cá, me disponibilizo a vir para cá, você continua fazendo o trabalho de prospecção e o João Marcos continua fazendo o processo de TI. Só que assim, Diogo, 4 anos de Smartech, agora em dezembro. Nós ficamos 3 anos com 2 clientes. Caramba, ela nasceu que ano, Smartech, então? 2019, agora 4 anos, 2015. 6, 7, 8, 19. 3 anos com 2 clientes pagando R$600. Caraca. Porém, cada visita que nós fazíamos, o cliente falava assim, se você colocar isso eu compro, se você colocar isso eu compro, se você colocar isso eu compro. Eu falei, Marcelo, possivelmente a gente está com uma oportunidade na mão, porque as empresas não estão falando não, elas só estão pedindo mais. Sim. João, dá para fazer mais? Dá, então vamos fazer mais. E nós paramos um tempo de prospectar, até porque era muita solicitação. Sim. Então, deixa eu entregar pelo menos o básico, porque você tem uma oportunidade com o cliente. Sim. Vamos entregar o básico. Só que aí pintou Rio Preto. E aí, meu caro, a decisão para vir para Rio Preto foi o seguinte, existe uma escola para o nosso filho lá? Vamos checar. Minha esposa passou a noite e descobriu uma escola chamada Luz da Vida. Eu acho que você conhece. E aí nós alugamos a casa, trouxemos meus pais para conhecer, adoraram. Hoje moram com a gente, estão super adaptados. E quando eu cheguei em 2 de agosto, aqui em Rio Preto, de 2 de agosto para cá, estamos em 2019? 19. Nós estamos com 48 clientes. Caraca. Nós galgamos... Antes de você vir para Rio Preto, você tinha quantos? 2. Não, estou falando de... 2 e algumas prospecções. Dia 2 de agosto? Exato. 2 de agosto de 2018 você tinha 3 clientes? 3 clientes, pagando R$600 por mês. Exatamente. E aí você aumentou quanto? Para 48 hoje. E 8 clientes. Isso. Mas enfim, um aumento absurdo em menos de um ano. A partir do momento que você veio para cá, o que você percebe? O que você sentiu? O que mudou? Por que a coisa foi? Vamos lá. Se nós formos falar de empresa, a gente construiu um bom produto. Tá. As coisas convergiram. Conseguimos chegar naquilo que a gente entendia ser muito aceitável. Sim. Então a empresa começou a trazer aquilo que boa parte dos clientes que nós havíamos prospectados pediram. Então depois nós voltamos com esses prospectados, com esses prospects que estão nesses 48 também. Entendi. Mas o que para mim está muito claro é de que eu fui em busca de um sonho.
não um desejo, um sonho. E um sonho palpável, e eu falei sim para mim. Por que eu falei sim para mim? Eu e minha esposa, nós queríamos construir uma vida numa cidade mais tranquila. Eu adoro São Paulo, amo São Paulo, mas queríamos uma cidade com mais luz, com mais calor, com mais qualidade de vida, e queríamos isso para o nosso filho. E queríamos isso também para os meus pais. Eu e meus 2 irmãos, meu irmão mora em Ourinhos, e por isso meus pais foram para lá. A preocupação era cuidar deles. O meu outro irmão está em São Paulo, com o empreendimento dele lá, não tem como vir para o interior agora, mas nós tínhamos essa vontade. Então, quando eu falei não para o despachante, me respeitei. Eu desapeguei. Quando eu foquei na Smartec, quando nós falamos sim para tomar rédea da nossa vida, de vir para uma cidade. E quando minha esposa falou assim, olha, eu vou para Rio Preto conhecer e tenho certeza que vai ser lá. Vai dar tudo certo, porque está tudo convergindo. Então, acho que falar sim, para mim, foi o que, sinceramente, se você buscar explicação, 48 clientes. Em tão pouco tempo. Impressionante. E não tão difícil, e eu conseguindo gerenciar isso, e o Marcelo em São Paulo conseguindo gerenciar isso, e o João cada vez mais melhorando e construindo e desenvolvendo, foi falarmos sim. Hoje a gente está muito alinhado no que a gente tem feito. A gente construiu uma empresa para ser uma empresa que teria uma matriz e que atenderia nessa matriz, mas a experiência e a prática mostrou de que eu tinha que atender com visão cliente. Eu tinha que trazer a particularidade de cada cliente, a necessidade de cada cliente. E outra, Diogo, nossos primeiros clientes foram cegonheiros, um grupo de cegonheiros, de que são ex-caminhoneiros com visão, com os pais que começaram, que construíram uma frota e que tinham dificuldades com isso, e de que tem dificuldade com tecnologia porque o trabalho deles não é esse. Eles fazem as entregas dos veículos que nós compramos e não foram treinados para ficar com um sistema, uma internet. E a gente procurou cuidar desse setor. Quando eu cheguei aqui, nós aumentamos primeiramente os números de cegonheiros, então nós tínhamos cegonheiros na carteira. E sempre cuidando deles e sempre buscando ajudá-los e fazendo mais do que era a proposta. De que a proposta é eu disponibilizar informação, você acessa o site e busca informação. Mas a gente começou a fazer mais, a poder mandar um resumo dessas informações, como resolver, fazer um trabalho de secretariado, um trabalho de auxiliar esse pessoal. Hoje em dia é praticamente o que a gente chama do BI, né? É um business intelligence. Você faz, na verdade, você colhe as informações e dessas informações ela vira uma inteligência para eu tomar realmente uma decisão, para ter clareza nos dados, aí eu como empreendedor consigo. Então, quer dizer, na verdade, com a visão de despachante. Não, eu falo com uma visão ampla no cuidar, no ajudar, em ser exclusivo, em gerar experiências. Vocês ficaram muito atentos a esses clientes e às necessidades. E aí se explica um aumento grande, porque, quer dizer, vocês construíram, olha que interessante, quanto tempo? A Smartec começou 2015. Em 2015. Finalzinho de 2015. Aí, 2018, vamos colocar no final de 2018, quase que com 3 anos, ela tinha os 3 clientes. Mas olha a quantidade de 3 anos que vocês se estruturaram, atenderam esses clientes, olharam para tudo isso, ajudaram, cuidaram. Quer dizer, para que depois tivesse uma ferramenta e aí o negócio começou a... Isso mesmo. E o João Marcos falou uma coisa um dia, do seguinte, e que é o que a gente conversa muito. Hoje eu trabalho com FII mensal, o cliente me paga um boleto da mensalidade das informações que eu mando. Mas não é só o cliente pagar o boleto. Ele paga o boleto e ele está usando, ele está acessando. A gente monitora a quantidade de acessos. A gente monitora porque o que eu faço... explica detalhadamente, dá um case, pega um case que você acha muito legal, que fez uma diferença muito grande financeiramente para uma pequena empresa. Para um cegonheiro. Para um cegonheiro. Exato. O que a gente faz? A gente mapeia a frota do nosso cliente semanalmente. Então eu consulto multa,
e disponibilizo para ele antes dela chegar via papel. Porque com isso ele recebe antes. Pode ser que ele não receba, então ele recebe antes. E eu mapeio também os bloqueios que os veículos dele possam ter. Você pode tomar uma multa porque a sua placa está elegível. Não é só pagar a multa. Você precisa ir lá e trocar a placa, ir no Detran, o Detran olhar e desbloquear o seu veículo. Senão você continua com problema. E também a CNH, a carteira do motorista. O motorista hoje com 20 pontos na carteira. Sim. Se ele dirigir e ter uma colisão, um acidente, qualquer sinistro... Ou uma fiscalização. Na fiscalização é multa e o veículo é apreendido. E se ele tiver uma colisão, um acidente com vítima, ele pode até ser preso. E a seguradora não paga a indenização, porque é um motorista inabilitado. Então nós começamos... Você tem uma carga nesse veículo? Não paga a carga? Não paga a carga. Não paga o veículo? Não. Quer dizer, se a gente vai falar uma carga de um cegonheiro, claro que varia muito. Mas hoje uma carga, sei lá, média do que vocês trabalham. R$2 milhões com o conjunto, carreta e caminhão. Então você imagina... E aí você não receber, a empresa não recebe isso falando de um caminhão. Um caminhão. A gente faz, sei lá... Frota de 20, que é a média dos cegonheiros. Que tem uma média de quantos acidentes em um ano, sei lá, pelo menos uns 2, sei lá. No mínimo 2, que eles têm uma cooperativa lá para ressarcimento, no mínimo 2. Até porque existem as avarias. Você passa na rua, tem um cabeamento baixo, risca um carro, vai entregar na concessionária, tem as avarias. E o seguro paga. E aí a gente traz essa informação. Só que, não bastando trazer essa informação, a gente descobriu, com a experiência de despachante, de que se você toma uma multa hoje, você tem um veículo no nome da Ilumina. Ok? Sim. Você toma uma multa desse veículo. E você, por ser uma empresa, não existe uma CNH. Vem uma multa, vem uma informação antes assim: Diogo, você vai indicar isso para a carteira de algum motorista? Sim ou não? Se você indica, é ponto na carteira do motorista e a multa vem em nome do motorista. Morreu o assunto. Se você não faz a indicação, você recebe uma segunda multa. Uma multa por não ter indicado um condutor. Que é a tal da multa dupla. Multa dupla. Da empresa. É uma multa de R$100? Vem uma multa de R$100. Você é onerado em R$200 e a empresa não tem ponto na carteira de um condutor. Só que a principal prefeitura de São Paulo e as demais prefeituras começaram, é assim: Diogo, é a 10ª vez que você recebeu uma multa de sinal vermelho? É. É a 10ª vez que você não indica o condutor? É. Então vem a multa de R$100, só que a segunda multa é vezes 10. Nossa. R$1.000. Claro, se a multa for R$1.000... R$10.000. R$10.000. E a gente começou a entender de que as empresas achavam que esses valores de multa eram novas multas, novos valores, nova legislação, aumentou o valor da multa. Não é que aumentou, é que tem um veículo seu com várias incidências. Caramba. E aí se você passa esse veículo para uma outra pessoa, e essa pessoa toma a primeira dela, mas é a 11ª do caminhão, fica para quem essa diferença? Para a empresa pagar, porque eu tomei a primeira. O Diogo que tomou as outras 10 não está mais no caminhão. Então eu pago 100 mais 100 e você paga 1.000, Diogo. E quanto custa para a empresa olhar para tudo isso, entrar com ação? Quer dizer, além da grana, do tempo, né? Porque se você pegar uma empresa com 1.000 placas, ela tem que consultar 9 órgãos. Nossa Senhora! Imagina ela consultando 1.000 placas em 9 órgãos, copiando e colando, fazendo uma planilha para tendo histórico e gerenciamento. Quando ela terminar, ela precisa fazer de novo. Então a gente criou um processo automatizado. Em lote eu pego essas 9.000 placas, em minutos eu faço a consulta em 9 órgãos e disponibilizo para eles a cada semana. Porém, eu precisava trazer antes a informação de virar multa. Eu precisava trazer essa informação da notificação. Para dar a opção do empresário do seguinte: bom, essa multa é do Diogo e o Diogo passou em sinal vermelho. Eu vou indicar a carteira do Diogo. Agora, quantos pontos tem o Diogo? Não sei. Eu fui trazer o ponto para ele. Olha, o Diogo está com 0 ponto na carteira, está aqui em tempo de identificar o condutor, a decisão é sua. Bom, ele cabe 4 pontos na carteira, o limite é 20. Diogo, 4 pontos na sua carteira, eu vou fazer um trabalho de conscientização, para de tomar multa, porque eu vou continuar indicando essa multa para você. E aí um case foi o seguinte: um cegonheiro com 4 placas, e ele me autoriza passar essa informação, porque foi um case para nós. O carreteiro dele descarregou o caminhão. Chama de carreteiro é o motorista. O motorista, o cegonheiro,
Descarregou o caminhão. Só para quem não sabe, é que transporta carros. Transporta carro. Aqueles caminhões com um monte de carro. No norte do país, ele, não querendo fazer o retorno lá na frente, ele foi fazer o retorno na pista, mão dupla. E no que ele fez o retorno, ele deu um L. Ele não conseguiu voltar. Então ele travou uma rodovia. Jesus. Ele foi autuado, Diogo, R$3.500. Tá. 3.400 e alguma coisa. Só que ele não falou para o dono da empresa. Ele chegou no dia seguinte e falou que teve uma proposta que realmente aconteceu de trabalhar de garçom nos Estados Unidos. E essa multa, você concorda que viria para a empresa? Não seria indicado o condutor, porque ele ia colocar essa multa na carteira de quem, sendo que o motorista já tinha saído da empresa para cozinhar nos Estados Unidos. Tá. Então o prejuízo dele seria de R$7.000. Tá. R$7.000. Para um histórico de multas mensais que ele tinha com a gente de R$1.000, R$1.500. Pancada. Só que antes dele assinar a demissão desse cegonheiro, eu mandei a informação para ele, porque quando aparece uma nova multa, a gente manda um e-mail. Existe uma nova multa. Quando ele olhou, eu falei, peraí, R$3.500, então isso vai ser 7. Porque vai vir a dobrada. E a rescisão desse motorista era R$9.000. E ele estava sem caixa. Ou seja, você não ia me falar sobre isso? Eu esqueci. Resumindo, ele descontou os R$7.000 da rescisão, deu 2 para o cara, vida que segue. Caraca. Um outro caso é uma empresa, uma frota grande, onde ela tem cerca de R$1 milhão de multa. E desses R$1 milhão de multa, R$1 milhão de reais de multa, ano. Ele tem 44 veículos. Caraca. E quando eu mapeei para ele, cara, eu não tenho noção disso. Porque, Diogo, hoje é muito comum você tomar uma multa hoje e receber daqui a 5 anos. A lei permite. Entendi. Você é autuado hoje, daqui a 5 anos recebe. Eu tenho até 5 anos para, teoricamente, receber essa multa pela legislação. E aí o que acontece? Por que ele tinha esse volume de multa? Porque os caminhões dele circulavam em uma determinada região no Pará que não permitia circular caminhão. Só que como o órgão demorava para mandar a informação, ou seja, não havia mandado ainda, estava dentro dos 5 anos, ele não sabia, então não tinha como ele orientar o caminhoneiro. Aliás, os caminhoneiros. Isso foi se acumulando. Quando eu mapeei essa informação e disponibilizei para ele, claro, existiam outras multas, efeitos multiplicativos, vezes 10, 15, 20, 30, enfim, que ele não indicava o condutor. Ele identificou que, peraí, existe uma região que é o meu principal cliente, minhas principais concessionárias, que eu preciso descarregar os caminhões e que meus caminhões não podem entrar ali. O que ele teve que fazer? Pedir autorização no município para a carreta dele circular. O município deu autorização desde que, ao invés de ele vir por aqui, ele desse a volta. Sim. Então ele começou a mudar o trajeto dele, não passando pela cidade, descarregava o caminhão em meia hora, 45 minutos que era permitido, e voltava para cá. A gente conseguiu zerar as multas nesse percurso, que ele fazia sempre, que era o principal cliente dele, 80% do transporte era para lá, e conseguimos reduzir para R$150 mil o volume de multa dele mensal, que é alto ainda, mas ele carrega esse volume alto porque ele tem muitas multas nessa condição, vezes 30, vezes 35, vezes 40, de que para ele zerar isso, ele vai ter que transferir o veículo para uma outra empresa, para um CPF, ou começar a indicar o motorista e ficar 12 meses indicando. Nossa, mas esse é um trabalho que vocês podem orientar, inclusive, né? Também. E aí surgiu a necessidade porque eu deixei de prestar o serviço de despachante, eu fiquei no foco, o foco é a Smartec. Alexandre, eu preciso da solução. Você me deu um monte de informação, eu até entendo um pouco, porque eu trabalho com frota, mas eu preciso de solução. E aí nós fechamos parceria com 2 despachantes, 2 grandes despachantes, de que eles têm o login e senha deles, com a autorização do cliente. Eles degustam essas informações, trabalham essas informações e já mandam a solução com preço. Entendi. E com documentação e com prazo para ser executado. Não é por acaso que naturalmente você disparou, então, Também. De 3 para 48, né? Também. Mais uma vez, mas eu acho que o grande segredo é isso mesmo. É isso. É eu falar sim para você, como empreendedor, como marido, como pai, como homem. Como filho, porque trouxe como os pais. Como filho, porque trouxe os pais também. Exatamente. E ao mesmo tempo conseguir, na sequência como empreendedor, colocar esse cuidado
que é uma coisa muito forte do teu DNA, que cada vez mais que a gente conversa traz isso muito presente, e ajudar as pessoas. Nesse caso você cuidou e ajudou desses clientes que na verdade daí nasceu inovação, daí fortaleceu a Smartec, daí que floresceu a Smartec, daí que realmente falou, olha, é isso que a gente tem que fazer com as pessoas. E quando a gente estava tomando um café, né, você trouxe num dos cafés aí que a gente toma, que o propósito da empresa de vocês é realmente ajudar esse caminhoneiro, esse pai de família a colocar comida na sua casa. Então, quando esses valores estão muito presentes no que vocês fazem, que é algo totalmente tecnológico, de informação, muito frio, você trouxe calor, sabe? Você trouxe humanidade, você trouxe o zelo e o cuidado. E a partir daí que foi o grande segredo da transformação da Smartec. Eu acho que fica uma liçãozaça, eu acho que é um Ilumina incrível, né? Para quem está ouvindo, para quem está vendo. Eu acho que tem um monte de lição aqui, tem um monte de aprendizado como empreendedor e muito mais do que empreendedor, né? É o que a gente está falando um pouquinho antes disso. É o ser humano que quis algo diferente para sua vida, né? E aí trouxe filho, esposa, mudanças da vida, mudança né? total. E pai junto e está começando uma nova jornada que só está começando agora, porque ela só tem mais um ano. Ela só tem um ano, quer dizer. Fazer um ano agora, dia 2 de agosto. Essa jornada que faremos uma festa. Não tenho dúvida aí que vai ser lindíssima. Tenho certeza, me corrija se eu estiver errado, que nessa revivida, olha. Eu acho que trouxe muita beleza. Sim. Trouxe muito insight, trouxe muita ideia, trouxe realmente o coração. Você vê o negócio de outra maneira. Você vê o negócio de outra maneira. De outra maneira. Não é? Não foi? Não foi? Foi. Que barato, Lê. Parabéns, cara. Parabéns. É isso que eu adoro ver no Ilumina, porque, cara, eu vou ouvir história. E nessas histórias, que para muita gente é mais uma história, é aí que estão as pérolas, sabe? Tem algo por trás. Tá lindo. Lê, obrigado de novo. Eu que agradeço. Sensacional. Prazer estar aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Forte abraço. Valeu.